E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo beleza? Pessoal, hoje amanheceu chovendo aqui em Lauro de Freitas, tá? Região metropolitana aqui de Salvador. E estamos aqui com essa chuva maravilhosa. Para quem não sabe, pessoal, a chuva ela é rica em nitrogênio, certo? E isso é muito bom para o crescimento da planta, beleza? Tanto é que não sei se vocês já observaram que depois da chuva sempre tem uma raizinha nova surgindo, porque isso proporciona para ela também umidade e também dá esse up aí no crescimento da planta e no enraizamento dela, certo? Então, assim, para quem tiver a oportunidade de ter um orquidário assim como o meu aberto, eu acho super interessante. Mas é válido lembrar também que muitas pessoas não podem ter um orquidário aberto. Por quê? Primeiro que algumas pessoas elas querem controlar a rega, né? Então elas cobrem o orquidário. Hoje estão fazendo diferente. Hoje eles estão colocando a tela de sombreamento. Depois, por baixo dessa tela, aquela lona plástica agrícola, né? Não lembro, não sei qual exatamente seria essa lona para as orquídeas, certo? Então muitas pessoas não querem mesmo ter um orquidário aberto para controlar melhor as regas e controle de doenças, porque nós sabemos também que quando nós temos longos períodos de chuva sem trégua, e se você tem um substrato muitas vezes muito adensado, sem drenagem, acaba apodrecendo essas raízes. Por isso que preferencialmente eu estou optando aqui no meu espaço de ter orquídeas que estão em substratos drenados, né? Substrato como casca de macadâmia, brita, caco de telha, casca de pinos, o próprio cachepô, né, onde elas estão, já é um ambiente drenável para ela, tá? E também toquinhos de madeira, leques de madeira, e isso ajuda muito nessa drenagem, ou seja, a chuva ela chega, ela bate nas raízes, nas orquídeas, cai, escorre pelas folhas e raízes e passa e vai embora. Quando você tem uma orquídea plantada em vaso plástico, você não tem isso. Então a chuva bate ali e se você, atrelado a isso, se você tem aí no seu espaço um substrato muito adensado, que segura muita água, né? Por exemplo, chip de coco, muito esfagno, então isso acaba que mofando as raízes ficam sem aquela aeração nelas e por conta desse excesso de chuva, a proliferação de micro-organismos, bactérias, fungos, e isso é ruim para a planta, né? E aqui meu espaço, pessoal, eu ainda não utilizei nenhum antifúngico, tá? Para essas minhas orquídeas. E depois eu vou estar mostrando para vocês porque ainda eu não estou fazendo isso. Porque aqui no meu orquidário eu sempre tenho alguma cápsula, eu estou colocando essas cápsulas nas partes aqui do meu orquidário, né? Para gerar aquela germinação espontânea das minhas orquídeas, né? Porque não levo para o laboratório e nós gostamos de fazer experimentos, experiências, e isso é muito interessante. Inclusive eu quero mostrar para vocês uma surpresa, né? Dessa viagem que eu fiz voltando para cá, sempre tem muitas novidades no seu orquidário. Foi mais de um mês que eu passei lá em Vitória da Conquista. Tem ali um vasinho da minha Maikai Louise. Eu acho que eu joguei sementes do cruzamento que eu fiz da Maikai Louise com a Guariante guatemalensis. E se eu não me engano, eu acho talvez seja uma germinação delas, tá? Então vou esperar mais um pouco, né? Porque eu saio jogando muitas vezes várias sementes de orquídeas por aí. E quando você faz o uso de antifúngicos, vocês não vão ver isso, porque quem lembra aí, para as orquídeas, para as sementes das orquídeas, que são milhares germinarem, é necessário uma ajuda ali, uma relação simbiótica entre fungo e semente da planta, tá? E semente dessa orquídea, porque o fungo ele ajuda nesse up inicial ali na germinação dessa orquídea, fornecendo energia para ela se desenvolver, tá? Naquele momento inicial, porque ela não dispõe ainda daquela clorofila para poder fazer sua fotossíntese. Então, na natureza, ela tem essa relação muito forte aí, relação simbiótica entre esse fungo micorriza e outros fungos também para sua germinação. Então, por isso eu ainda eu evito ainda o uso de antifúngicos aqui no meu orquidário e vamos levando, né? Desta forma. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo que eu vou dar até um zoom para vocês observarem que meu orquidário, não vou conseguir dar o zoom, mas meu orquidário é aberto, então ele recebe essa água da chuva, tá? Então eu gosto muito particularmente dessa água da chuva. Já perdi planta também pelo seu excesso, tá, pessoal? Nem tudo são flores, beleza? Então
Nós fazemos essas escolhas e temos que arcar com essas consequências dessas escolhas, beleza? Então muitas pessoas também não cobrem o orquidário, colocam lona plástica também nas laterais, porque muitas pessoas aqui, o nosso país é um país territorial, ele é muito grande, não é verdade? Então nós temos climas diferentes, climas variados, né? Desde lá do sul do Brasil até lá o Nordeste, a pontinha do Nordeste, a Amazônia também. Então o que é que acontece, pessoal? Tem geadas, né? E as orquídeas muitas vezes elas sofrem com frio, tá certo? Então é muito importante isso, controle dessa cobertura, né, da circulação ali de ar, nas laterais também muitas vezes usando o plástico, porque tem essas fortes geadas, né, muito frio e as orquídeas acabam morrendo, queimando elas, tá? Então é um controle que muitas pessoas fazem também pela essa questão do frio e outros porque optam porque querem controle da rega direitinho para não ter nenhum prejuízo, tá? Mas você que tem a oportunidade que irá fazer essa experiência, eu acho válido, beleza? Eu só sei assim que depois de uma chuva dessa, nós percebemos muito mais raízes e o vegetal muito mais bonito, tá? Além do que ela traz também muita umidade para o ambiente, né? E as orquídeas, muitas orquídeas gostam de bastante umidade, a maioria delas, tá certo? Então é isso, esse vídeo de hoje, eu queria mostrar isso para vocês, essa chuvinha maravilhosa. Eu vou só aproximar um pouquinho para vocês observarem, ó. Olha só, meu orquidário é um orquidário pequenino, mas cheio de muita paz, muito amor. Estão percebendo a chuva ali batendo nela, caindo entre elas. Então, ó, percebam, um substrato muito drenado, ó, cachepôs de madeira, lequinhos, tronquinhos, jangadas. Tudo porque facilita o escoamento dessa água por entre o substrato. E um substrato também ele é muito drenado, né? Como eu falei, aqui tem brita misturado com caco de telha, casca de macadâmia, um ou outro chip não, casca de pinos, tá? Então tudo muito drenado, tá? E optando sempre por um substrato mais durável, tá? Então esses cachepôs aí são por exemplo, a maioria deles são de maçaranduba, que é uma madeira muito durável, tá? E eu acho muito importante isso, beleza? Então é isso, meus amigos, essa manhã de chuva muito gostosa aqui no orquidário. Beijão, fiquem com Deus